Siddhartha Gautama jamais se referiu a deuses, inclusive convidava os monges e as pessoas simples a pensarem por si mesmos. O budismo nunca foi uma religião nos seus tempos iniciais, porque Buda não falava em deuses. É uma excelente oportunidade para nós esclarecermos um equívoco que há muito vem sendo praticado pelos Vaishnavas modernos. Quem são os Vaishnavas modernos? É a turma que expressa devoção a Krishna porque acredita ser Krishna um avatar do Senhor Vishnu. A coisa começa muito simples, no sentido da gente compreender que há um equívoco nisso aí, porque Krishna é um avatar Keshava. Ele traz em si o código da vida dos três senhores da Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva. Então, em tese, não deveria assim ser considerado. Mas o que é que acontece? O problema é que os Vaishnavas antigos eram devotos ou eram pessoas que homenageavam Vishnu. Só que como Krishna, melhor dizendo, os seus seguidores inventaram esse vínculo de Krishna com Vishnu, os Vaishnavas modernos tomaram Krishna como sendo um avatar somente de Vishnu para engrandecer Vishnu na briga, na disputa que existe entre os devotos na Índia de Brahma, Vishnu e Shiva. É ridículo, mas a coisa é assim mesmo. Os Vaishnavas modernos já não mais veneram Vishnu, porque como Krishna disse que era maior do que Vishnu, do que todo mundo, e como eles defendem que Krishna foi um avatar de Vishnu, então eles adoram adoram Krishna e deixam Vishnu para lá. E nessa disputa entre os Vaishnavas modernos, o que resta do brahmanismo e o que ainda é muito forte do shivaísmo, os Vaishnavas modernos resolveram introduzir em alguns livros, e notadamente em alguns Puranas, uma relação de as 10 principais encarnações avatáricas do Senhor Vishnu. E, exatamente nessas 10 encarnações avatáricas de Vishnu, os Vaishnavas modernos colocaram Siddhartha Gautama como sendo um avatar de Vishnu. E assim, isso não é verdadeiro. Isso é uma apropriação indevida que os Vaishnavas modernos invariavelmente fizeram ao longo dos últimos milênios e séculos para engrandecer o currículo avatárico do Senhor Vishnu na concorrência que os Vaishnavas têm com os seguidores de Krishna, de Shiva e também de Brahma. Então, infelizmente, os Vaishnavas modernos, que são seguidores de Krishna, brigam com os seguidores de Shiva, principalmente, disputando todo e qualquer vulto importante na história da Índia como sendo um avatar direto ou indireto de Vishnu, para enfraquecer Shiva, já que Shiva é tido pelos seus seguidores como aquele das 1000 faces, ou seja, Shiva teria mais de 1000 encarnações avatáricas. Aí os Vaishnavas, seguidores de Vishnu e hoje de Krishna, ficam loucos com isso, enfim. É um infantilismo sem tamanho, é um proselitismo desnecessário, é uma disputa por devoção que só seres com a mente, com algum tipo de perturbação ou de infantilismo,
de um tipo de inocência que chega a agredir a racionalidade humana, parece que essa turma perdeu-se nesse processo ao fazer afirmações que nós, na condição humana, não temos como carimbar nada disso como sendo verdade. O máximo aqui que nós podemos fazer é tomar essas perspectivas informativas como sendo possibilidades, mas não como verdade absoluta, mas isso os nossos irmãos no hinduísmo, no âmbito do que envolve essas religiões, eles fazem isso com absoluta tranquilidade. Nessa palestra, A Doença dos Avatares e das Certezas dos Seus Egos, já faz muito tempo que eu fiz essa palestra, acho que no ano 2023, até essa pergunta está pendente desde 2023, a gente falava exatamente um fato singular. Qual? Os seres humanos, eles não precisariam sair dessa vida tendo certeza em nada, ou em muita coisa. Preferencialmente, para o ser humano, é melhor ele sair com o menor número de certezas possíveis, porque normalmente nós humanos nos enganamos muito. Mas quando é um humano que é também um avatar, o genoma de um avatar traz nos seus genótipos certezas que o eu humano desse avatar, invariavelmente, ele tem que nelas acreditar e morre pensando ser dono daquelas verdades, porque o avatar ele não tem a opção de lidar de uma maneira mais suave com o que ele próprio ostenta como sendo o seu DNA. Por isso, por um lado, eles apresentam poderes mentais que os humanos comuns não têm, mas, por outro lado, sofrem efeitos colaterais desagradáveis no sentido de ter uma liberdade de consciência e mental menor que a de um ser humano que não é nada, é só um ser humano. Infelizmente, esses seres têm morrido com certezas incrustadas em sua mente espiritual que só aumenta o problema tanto para eles quanto para aqueles que na Terra ficam se considerando seus seguidores. Aí a coisa é complicada, porque não pode ser feito nenhum tipo de correção de rumo, de redimensionamento, de escrutínio ou de reflexão, porque tudo é considerado sagrado, e aí o infantilismo, a ignorância, se incrustam como sendo verdades sagradas, e essa cultura milenar hindu, como é a mesma há mais de 5.000 anos, ela termina fazendo com que todo mundo que nasça nesse circuito, ao longo desses milênios, aprenda a mesmíssima coisa, acredite nas mesmíssimas verdades, e em sendo isso um equívoco, imaginemos o estado de insensatez espiritual que marca, infelizmente, a muitos dos nossos irmãos e irmãs que circulam pelo circuito da vida hindu, mas, de uma forma geral, na vida na Terra. Não. Siddhartha Gautama não é um avatar. Um avatar, tecnicamente, é somente aquele que é considerado como sendo uma criação de Vishnu ou de Shiva. Brahma não cria avatares por ser um alguém desalmado, desarticulado em termos de estrutura espiritual. Por isso que não há em nenhuma mitologia o registro de nenhum avatar de Brahma. Existem expressões e indivíduos escolhidos por ele, mas avatar não. Avatar é, na linguagem sânscrita, uma condição adiágina de seres adidaiva.
e os únicos seres adidaiva capazes de produzir condição adhyashina são Vishnu e Shiva, porque mergulharam nessa criação. Brahma não pode porque ele não mergulhou, ele caiu, é diferente. Na queda ele se desfez, se desfigurou, se despedaçou. Não é o caso de Vishnu e Shiva. Por isso que Vishnu e Shiva podem produzir avatares. Então, assim, dizer que Siddhartha Gautama é um avatar, a primeira coisa a ser verificada seria essa ligação dele com Vishnu Shiva. Siddhartha Gautama mandou os deuses para um lugar depois da montanha. Siddhartha Gautama jamais se referiu a deuses, inclusive convidava os monges e as pessoas simples a pensarem por si mesmos. O budismo nunca foi uma religião nos seus tempos iniciais, porque Buda não falava em deuses. Buda nunca fez nenhuma referência deífica, vamos assim dizer, nem a Vishnu, nem a Shiva, nem a Brahma. Siddhartha Gautama tentou empoderar o ser humano para que este ser humano tivesse ousadia e poder de gerir a sua própria vida, se esquecendo dessa questão de deuses, não mais sendo dominado por deuses ou pela crença nesses seres falsamente chamados de deuses. Siddhartha lutou o tempo inteiro contra isso. Siddhartha não é avatar de Vishnu, nem de Shiva, nem de ninguém. Siddhartha Gautama é um espírito lúcido, pertence a um desdobramento de trabalhos iniciados pelos Tirthankaras e por outras figuras que vieram de outros lugares da periferia do paraíso para tentar realizar algo no meio desse caos. Os avatares, de fato, padecem de uma doença mental, ainda que tenham poderes mentais e uma capacidade de traduzir em belas palavras situações trágicas para as quais eles não têm olhar crítico. Por isso que eles romanceiam, por isso que eles transformam a queda num passo de dança. A coisa é tão séria que nunca nenhum avatar escreveu um livro sequer. Sério em que sentido? A mente deles não os permite escrever. Eles falam. Eles falam. Eles se expressam de muitas maneiras, se elevando a si mesmo a condição disso e daquilo, e, infelizmente, Sai Baba, Jesus, os avatares humanos mais exponenciais, são exemplo desse tipo de posicionamento, desse tipo de expressão ou uso de expressões de engrandecimento de deuses, de Deus e de próprio engrandecimento pessoal. Siddhartha Gautama não fez isso, nunca usou esses artifícios, exatamente porque ele não é um avatar.